boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço de coração ao Cosme e todos os responsáveis por esse evento. E nós vamos aqui trazer um pouco do resultado de 4 anos das nossas pesquisas. CSI, ou CSI, embora muita gente realmente chame de Carlos Sete Investigações, vem do significado para nós é investigação das sessões mediúnicas da codificação. Chibene falou de codificador, codificação. Mas nós utilizamos o termo codificação, nós concordamos plenamente com aquilo que o senhor Chibene falou com relação às funções de Kardec, com relação à criação da doutrina espírita. Mas nós utilizamos o termo para evitarmos ficar repetindo toda hora quando nós referimos ao período entre a preparação da primeira edição dos Espíritos, em 1856, antes do seu lançamento, em 57, até o desencarne, em 1869. Então, é esse o período que nós chamamos de codificação. Então, entendam simplesmente isso por codificação. Então, CSI, em inglês, seria Codification Seances Investigation, investigação das sessões mediúnicas da codificação. E nós começamos a trabalhar com isso porque a historiografia espírita era paupérrima. Nós não tínhamos ou tínhamos muito poucas informações com relação à história do espiritismo, que para nós seria rica, mas que nós não constatávamos a partir das informações disponíveis. A maior parte em biografias antigas, não atualizadas com as informações que nós temos acesso atualmente, e muitas informações sendo simplesmente replicadas. O livro de Canuto Abreu, o Livro dos Espíritos e suas tradições históricas e lendárias, era, como o próprio autor designou, um livro que não era de história, mas de tradições e lendas. E isso fez, então, com que nós procurássemos a identidade dos médiuns utilizados por Allan Kardec durante o seu trabalho, durante o período da codificação. Esse foi o nosso primeiro objetivo, que depois nós expandimos para a história de Revile, e aí também detectamos alguns equívocos em relação ao que Henri Sauce trouxe, o que outros biógrafos de Allan Kardec trouxeram, e depois também estendemos para o pós-Kardec, porque existem muitas ideias equivocadas sobre o porquê que a doutrina espírita caiu com bastante intensidade na França, quais foram as razões. Culpa-se por demais, sem base histórica, sem base documental. Acredita-se a Lemarie todos os problemas advindos após a morte de Kardec. Um deles, inclusive, dizendo que ele teria adulterado a Gênese quando ele entrou como dirigente da Sociedade Anônima, criada por Amélie Boudet. Depois, foi em 1871, quando Delian, o antigo secretário de Kardec, renuncia. Antes disso, em 1869, quando do lançamento dessa 5ª edição do livro A Gênese, ele estava em outra cidade, estava mais ao norte ou ao noroeste de Paris, numa outra cidade, estava mais preocupado com a guerra franco-prussiana, com o avanço das tropas da Prússia sobre Paris. E é isso que nós vamos falar um pouco, não especificamente desse caso, mas vamos abordar aqui alguns dos aspectos dessas 3 fases, desses 3 períodos: o período Revile, o período da codificação e o pós-Kardec. Mas, primeiramente, eu queria falar um pouco das diferentes perspectivas. Nós estaremos vendo, ao longo dessa jornada, aqui nesse encontro, hoje e amanhã, várias visões do Espiritismo. A questão filosófica, a perspectiva científica
E vamos introduzir aqui a perspectiva histórica. Nós vemos nessa hierarquia que Allan Kardec, muito sabiamente, considerava, em relação à importância, né, a concordância universal do ensino dos espíritos como a fundamental. Então, o médium, nessa escala, ele teria menor importância em relação ao espírito, que seria menos importante que o conteúdo da mensagem em si, e que também não seria tão importante se não houvesse uma concordância universal. Este foi o método empregado por Kardec. Este foi o valor agregado, a contribuição de Kardec para o desenvolvimento da ciência espírita. É claro que em muitos locais, inclusive aqui no Brasil, no movimento espírita brasileiro, às vezes essa hierarquia está invertida, dando-se preferência ao médium, né, um médium conhecido, a um médium famoso, depois ao espírito, ou às vezes o espírito primeiro, né, valorizando por demais alguns espíritos, como Emmanuel, André Luiz, que merecem o nosso respeito, mas que não atenderam aos critérios, não necessariamente atenderam aos critérios da concordância universal do ensino dos espíritos. Mas vamos focalizar aqui no critério de Kardec. Mas se é assim, a importância do médium é relativa, por que você, eu ou o CSI, resolveu buscar a identidade dos médiuns? Bem, se a concordância é fundamental, significa que haverá médiuns que não necessariamente vão corresponder em termos de fidelidade à informação dos espíritos. Assim como também existirão espíritos que não necessariamente trarão informações consideradas concordantes e que passem, então, a ser integradas à doutrina espírita. E se nós formos ver o livro dos médiuns, Allan Kardec não fala no livro dos médiuns da influência do espírito pessoal do médium? Então, o médium é importante. Nós estamos falando aqui não do resultado do trabalho feito por Allan Kardec. Em termos de resultado, ok, nós temos a concordância universal do ensino dos espíritos, esses são os fundamentos. Mas nós estamos oferecendo aqui, através desse trabalho, uma nova perspectiva, porque a perspectiva histórica nos permite estudar aqueles que realmente querem se aprofundar ainda mais na doutrina espírita, como foi a evolução do pensamento de Allan Kardec. Se ele foi, como nós consideramos, o principal espírito superior encarnado que dirigiu toda essa atividade, né, nós devemos estudá-lo e estudar o seu pensamento em profundidade. E nós demos aqui dois exemplos, né, que além da própria concordância universal, como nós já comentamos, na primeira edição do Livro dos Espíritos, eu não me lembro agora qual o espírito, se foi Hahnemann ou outro espírito, indagado por Allan Kardec, disse para não usar o médium B, que ele pretendia usá-lo na revisão, né? As irmãs Baudin ajudaram na preparação do Livro dos Espíritos e depois ia passar por uma revisão que foi feita por Céline Becquet, conhecida como Céline Jaffé, mas Kardec disse que estava pretendendo utilizar o médium B e foi recomendado não usar. Então, seria interessante conhecer quais foram os médiuns que ele resolveu utilizar. E por que houve a segunda edição do Livro dos Espíritos? Nós encontramos diferenças, algumas delas, eu sempre quando estudo o Livro dos Espíritos em mais profundidade, eu procuro compartilhar aquilo que aprendemos e continuamos estudando, nós dizemos que as diferenças entre a primeira e a segunda edição não são significativas a ponto de abalar algum fundamento da doutrina espírita, absolutamente. Mas nós temos pontos de divergência, não é? Por exemplo, qual o momento da ligação do espírito? É no nascimento, como na primeira edição, ou na concepção, como na segunda edição? Então, houve uma alteração de pensamento,
trazida por Kardec através de médiums diferentes. Bem, análise do perfil psicológico dos personagens, né? Quando eu digo espíritos, eu sempre estou falando de forma geral, são encarnados ou desencarnados, né? Como eu falei aqui, Allan Kardec foi um espírito encarnado superior, o principal para esse período da codificação. Mas analisando o perfil psicológico dos personagens, nós compreendemos um pouco melhor o conteúdo das mensagens, porque nem todos os médiuns eram fiéis à comunicação dos espíritos, tanto como o Silvio também apontou, o Silvio Chibeni, o Kardec fazia alterações. Às vezes, a forma não estava muito boa, ele mexia, né? Nós temos vários manuscritos, o Adair tem a coleção, não sei se tem algum exemplo aqui, de Kardec mexendo na comunicação do espírito, seja por causa do médium, seja por causa do próprio espírito. Próxima, por favor. Análise do contexto, inclusive das influências intelectuais e morais que todos os personagens estavam submetidos. Isso também nos ajuda a entender por que determinada comunicação vai por um lado ou vai por outro. Então, nós estamos aqui também propondo uma outra perspectiva, uma outra visão de análise da doutrina espírita. Podemos considerar aquilo que já está pronto ou como ela foi se desenvolvendo, como ela foi evoluindo. Próxima, por favor. Aproveitamos para fazer correção de biografias tradicionais do próprio Allan Kardec, não é? Porque passado um tempo da codificação, muitos de nós, inclusive, começamos a endeusá-lo, a colocá-lo num pedestal. E Allan Kardec era uma pessoa acima da média, nós consideramos, mas era uma pessoa comum, com as suas características de natureza humana, com os seus defeitos de natureza humana. Então, quem primeiro falou foi Lemarri, que Allan Kardec falava todas as línguas da Europa, exceto o russo, né? Lemarri falou, Henri Sousse copiou na sua biografia, mas eles exageraram, porque na sua correspondência, Kardec avisa, olha, eu não falo italiano, então eu tive que passar para um tradutor antes de lhe responder. Eu não falo espanhol. Alemão, eu aprendi na infância, mas já esqueci. Que é comum, quando você não pratica, esquecer uma determinada língua. E ele fala isso. Então, Kardec, obviamente, falava francês, ele esteve em Londres fazendo propaganda, Kardec não, Rivail, fazendo propaganda do seu instituto, o Liceu Polimático, mas não era poliglota, né? E temos também várias outras correções de biografias, e nós vamos falar aqui ao longo da apresentação. Eu peço para alguém, talvez o próprio Cosme, que está mais perto aqui de mim, para me avisar com relação ao tempo, porque eu não tenho nenhum relógio aqui para ver se eu extrapolei o tempo. Eu tenho 40 slides, como vocês podem ver aqui no canto inferior direito do slide, né? Mas também, como eu sempre comento nas minhas lives, eu não vou me apressar, né? Se não der para falar até o fim, a gente corta, pronto, daí fica até a curiosidade para as pessoas pesquisarem mais na nossa página ou no livro que nós estamos lançando. Próximo, por favor. E também esse estudo é uma demonstração de respeito à história autêntica, em oposição, e aqui são as palavras de Kardec, na Revista Espírita, história autêntica em oposição às apócrifas, que o interesse pessoal pudesse fabricar, e isso ele falou de acordo com a Revista Espírita. Portanto, nós estamos aqui num tributo a todos esses personagens. Muitos deles realmente foram problemáticos. Allan Kardec, por volta de 1865, que foi um ano terrível, né? Ele sofria de miocardite ou pericardite, provavelmente originada de uma febre reumatoide, e isso provocou vários problemas, tanto que em 1865 ele chegou a ficar
3 meses de cama, 1 mês ele não saía do seu quarto. Em janeiro de 1865, ele não saía do quarto. Como nós sabemos disso? Através dessas correspondências. Muitas delas já estão disponíveis no site da Universidade Federal de Juiz de Fora, através do projeto Allan Kardec. Então, todas as informações que nós trazemos aqui são sempre baseadas em fontes primárias. Nós prescindimos, isto é, nós dispensamos de dar opinião. Então, tudo que é relatado aqui, e na nossa página, mesmo sendo uma página em rede social, não é, que as pessoas às vezes criticam, porque, obviamente, não é um ambiente acadêmico, mas o grande diferencial é que tudo está referenciado a uma fonte primária, geralmente um link acessível, onde a pessoa pode conferir de onde veio a informação, seja um jornal da época, seja um registro de Estado Civil, e etc. E todos esses documentos estão digitalizados. A França está realmente no topo desse processo de digitalização de revistas, jornais do século XIX e todos os registros de Estado Civil. Eu queria ver o registro de desencarne de Dom Pedro II. Tem, né? Eu estou dizendo isso porque isso foi um subproduto da nossa pesquisa. Nós identificamos lá o registro de desencarne dele, da princesa Isabel, daquela que teria sido amante de Dom Pedro II também. Todos desencarnaram na França. E nós não encontramos. Talvez exista em algum livro de história, né? Mas, pelo menos, disponível na internet, não havia esta disponibilidade, mas nós encontramos, colocamos lá na nossa página. Então, tudo está linkado, ou está acessível através de um link. Próxima, por favor. Eu acho que eu estou falando demais, mas eu estou na segunda página, nem entrei. Esta é a primeira fase que nós estudamos de Rivaio, né? Por exemplo, essa primeira, de 1815 a 1820, quando ele esteve na Suíça, em Yverdon, nós sabíamos através de testemunhos, mas não através de documentos que foram recentemente encontrados na Suíça, registro de imigrantes. Lá encontramos, né, a mãe de Rivaio com 15 anos. Então, nós podemos confirmar documentalmente que Kardec estudou em Yverdon. Segundo os documentos que nós encontramos até agora, apenas de 1815 a 1817. Então, o que ele fez na Suíça de 1818 até 1820? Nós ainda não temos essa informação, mas sabemos que ele ficou na Suíça até 1820, porque existe um documento dando baixa, digamos assim, na sua passagem pela Suíça. Voltou para a França, mas também nós temos um intervalo aqui de 1821 a 1824, que nós não sabemos onde ele estava, se tinha voltado para Bourg-en-Bresse, né, que é onde ele viveu, nasceu em Lyon, mas viveu em Bourg-en-Bresse. Aliás, eu vivo em Jacareí, mas nasci em São José dos Campos, ambas cidades do Vale do Paraíba, mas Kardec viveu, então, em Bourg-en-Bresse, ou nos arredores, né, da grande Bourg-en-Bresse, provavelmente num distrito mais afastado. E chegou em Paris, em meados de 1820, e começou, então, a sua carreira educacional. Nós não vamos passar aqui em detalhes, né, mas ele teve uma escola de primeiro grau, depois fundou um pensionato para meninos na rua Vaugirard, depois mudou da rua Vaugirard para a rua de Sèvres, onde nós conhecemos o Liceu Polimático, que não terminou em 1850, como nós vemos em algumas biografias. Até mesmo, se não me engano, Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, naqueles 3 compêndios muito bons, um dos melhores livros sobre a história de Allan Kardec e do Espiritismo, é um dos livros que nós recomendamos,
Mas mesmo ele tinha alguns equívocos, como datar em 1850 como encerramento das atividades do Liceu Polimático. Isso não aconteceu, foi em 1840. Em 1841, ainda encontramos informações dele trabalhando com o senhor Pitolet, e depois só o senhor Pitolet. E, nessa época, em 1839 até 1842, também fundou um banco de trocas com Maurice Lachatre, né, o enciclopedista, que depois ia continuar só com ele, e depois Kardec também se envolveu em várias outras atividades. Foi um momento meio turbulento na vida de Rivaio, até ele fundar a Escola de Comércio e o Pensionato para Meninas, que durou até 1850, quando teve, por circunstâncias diversas, que fechá-lo. Próximo, por favor. Ele foi também professor de matemática e trabalhou em teatros. No DC aqui é o De la Semaine Comique, no La Porte Saint-Martin, e na livraria Pélegot, que tinha uma sucursal em Paris, é uma livraria católica, né, dos ultramontanos católicos de Lyon, mas tinha uma sucursal em Paris, onde Kardec trabalhou, assim como no jornal católico também, o Universo, meio a contragosto, ele não gostava de trabalhar, né? Nós temos também alguns documentos que narram isso, mas nem todos os documentos ainda foram liberados, então nós temos alguma restrição em dar mais detalhes até que todos esses documentos possam ser efetivamente transcritos, traduzidos e disponibilizados para todos. Aqui, nós estamos aproveitando a oportunidade para lançar um livro hoje, né? O livro não está impresso, então é um pré-lançamento, chama Espíritos sob Investigação, resgatando parte da história. E aqui eu estou mostrando, basicamente, quais são os capítulos. Na primeira fase, nós temos todos esses capítulos, e a parte em vermelho é o que eu vou falar brevemente aqui. Então, eu não vou falar da família de Rivaio, nós temos informações interessantes, por exemplo, numa carta, quando ele fala o que não vou falar e estou falando, né? Enfim. Uma carta para uma tia, né, falando da herança, né, ele disse que havia suspeitas de que ele não fosse filho do seu pai, né? Então, são revelações que nós vamos trazer mais em detalhes no livro. Mas, então, essa parte em vermelho é que nós vamos tocar brevemente aqui, devido à exiguidade do tempo. Próxima, por favor. Então, começamos aqui mostrando um diploma eleitoral, né? Porque Kardec participou da Guarda Nacional de Paris. E não os dirigentes, como os chefes, digamos assim, dos batalhões, eram eleitos pelos burgueses que tinham direito a votar. E Kardec foi eleito como cabo granadeiro, cabo da 11ª Legião, do 1º Batalhão da Companhia de Granadeiros. Antes, ele já havia se alistado no Exército, porque era uma obrigação, e ele se alistou, mas não participou de nenhuma campanha. Nós, no livro, exploramos quais eram as campanhas que o Exército francês participou na época e onde estava Rivaio nesta época. Ele era fuzileiro do Exército, mas sem participar em campanha. No entanto, ele participou durante muitos anos como cabo, ou em outras funções, que nós não sabemos. Nós sabemos aqui que em 1831 ele foi eleito, como vemos aqui no início, pela maior parte dos votos, dos sufrágios, né, como cabo da 11ª Legião. Cada legião era associada a um arrondissement. Arrondissement são os distritos de Paris, um conjunto de bairros. Na época, Kardec morava no 11º distrito, por isso que ele estava associado à 11ª Legião. Daqui a pouco eu digo por que eu estou destacando esse detalhe, né?
Próxima, por favor. Esta é uma figura do filme, né, Os Miseráveis, baseado no livro de Victor Hugo, que é da Revolução de 1832. E Kardec, ou Rivail, estava em Paris nesta época. Então, se ele não participou do exército de campanhas nesta época, ele estava em Paris. Nós, pela toda a análise que nós fizemos, ele não deve ter participado desses conflitos que causaram muitas mortes, inclusive. Porque a maior participação aconteceu na parte norte, na margem direita, em francês, né, nós diríamos a parte norte de Paris. E Kardec estava à margem esquerda, sua legião era a margem esquerda na parte sul de Paris. Então, as legiões do sul não tiveram uma participação tão grande nesse conflito, nessa revolução, ou nessa rebelião de 1832. Esse é o Instituto Rivail, é uma planta da época, né? Nós destacamos em vermelho aqui a planta do Instituto Rivail, conhecido como Liceu Polimático. Nós exploramos um pouco a vida cotidiana nesse instituto, porque foram descobertas recentemente cartas por um francês que publicou uma monografia, e nós aproveitamos muitas dessas informações e colocamos no livro também, contando, então, do dia a dia. E lá é narrado que existia um pátio, existia um grande jardim, onde depois do almoço, né, Rivail deixava as crianças correrem lá, brincarem, e realmente essa descrição se comprovou quando encontramos a planta nos arquivos municipais de Paris, mostrando esse extenso jardim e um pátio um pouco menor. Existe uma outra planta, de 1850 e pouco, que já mostra um layout diferente, inclusive com a igreja que hoje existe onde está o Centro Sèvres, que é basicamente um centro de compras, né? Se nós entrarmos nesse endereço da Rua de Sèvres no Google, né, nós vamos ver lá um centro de compras, uma universidade jesuíta, uma faculdade ou uma universidade jesuíta nos andares superiores, e também uma entrada por uma igreja. E essa igreja, assim, por fora é um centro de compras, mas no interior da igreja é uma igreja tradicional, com uma nave grande e tal. Mas isso em 1857, né, o mapa de 57. Esse é um mapa da época de Rivail, mostra exatamente como era, então, a planta do Liceu Polimático. Próxima, por favor. E aqui temos a figura de vários professores, mas esses professores não eram do Instituto Rivail, porque ele também aproveitava cursos que eram oferecidos na Sorbonne e em outras instituições, né, com pessoas de renome. Por exemplo, esse segundo aqui, Jean-Baptiste Biot, é muito famoso. Aqueles que conhecem eletrônica ou mesmo física sabem que ele foi um dos precursores das equações de Maxwell, que são as equações que explicam todos os fenômenos eletromagnéticos. E Biot foi um precursor. E ele deu aula para os alunos de Rivail, assim como Payen, Pouillet e Lourman, que eram também grandes nomes da época e que contribuíram, então, para o aprendizado dos alunos do Instituto. Nós apresentamos, tanto lá na nossa página, na rede social, tudo que nós colocamos no livro. Depois eu posso explicar qual a razão do livro, porque, particularmente, não é a minha praia, né? Eu gosto de fazer a pesquisa bruta, chegar no resultado. E pronto, eu já estou satisfeito, não é? Mas o Facebook passou a perna em mim, dificultou o acesso a lupa, né, para você encontrar um determinado assunto, né, e como cresceu muito, tornou dificultoso, é por isso que nós condensamos também nesse opúsculo. Mas, então, temos lá, tanto no site como no livro, né, o cronograma de aulas, né, quais as aulas que Kardec dava, era de segunda a sábado ou domingo de manhã, era bem puxado, e de manhã até à noite. Kardec dava aula de aritmética, se não me engano, de oratória, e algumas outras matérias.
Próxima, por favor. Isso aqui é, digamos assim, uma revelação. Kardec, bem, isso daqui é um certificado de detenção. Rivaio foi preso por 24 horas. Diferentemente do filme que todos assistiram, Kardec nunca foi preso. Falamos Kardec, evidentemente, de 1856 ou 1857, quando ele passou a adotar esse pseudônimo. Então, ele não foi preso, nesta época, por nada relacionado ao espiritismo. Mas ele foi detido por 24 horas aqui, não me lembro a data, 1844, por 24 horas. Nós não sabemos exatamente a razão, mas nós especulamos e desenvolvemos algumas hipóteses. Porque, buscando lá os estatutos da Guarda Municipal de Paris, nós vemos quais são as punições para determinadas atitudes. Por exemplo, se você abandonar o posto antes da hora, são 2 dias de detenção. Aqui é 1 dia só. Então, nós não conseguimos descobrir, mas existe uma hipótese, que ele mudou de arrondissement e talvez não tenha avisado em tempo, né, a mudança, que ele saiu do tal, não me lembro qual arrondissement, para outro, e isso teria que ser comunicado para haver a mudança para uma outra legião. Então, talvez fosse exatamente isso, porque aqui nós temos o 11º Batalhão, né, 10ª Legião, agora eu não me lembro se é o 11º ou o 4º Batalhão, precisa ver as ruas, exatamente, né? Aliás, quando eu falo de CSI, investigação, esse nome foi adotado justamente porque a natureza, a dinâmica das pesquisas é similar a uma investigação forense. Então, eu parto de uma ou outra bit de informação para conseguir chegar a uma resposta, seja a identidade de uma pessoa, seja um evento qualquer. Por exemplo, a Gênesis foi ou não adulterada? Eu preciso colher indícios que comprovem que foi ou que não foi. Felizmente, comprovamos que não foi. Se tivéssemos comprovado evidências que tinha sido, paciência. Como investigadores, nós não furtamos, né, a expor a verdade. Tanto que isso daqui, para nós, não é de importância nenhuma, é uma questão disciplinar, né, de como se trabalhava lá na Guarda Municipal de Paris. Mas é um evento, pelo menos, curioso. Próximo, por favor. Rivaio também participou no Teatro de la Saman Comique, né, que é o segundo aqui da direita para a esquerda. Aqui nós temos o Boulevard, né, uma avenida com vários teatros, mas ele participou aqui nesse teatro, além daquele outro que nós mencionamos, do Porte Saint-Martin. Ele não foi caixa, não trabalhou na bilheteria, ele não foi regente de palco, né? A função dele era de controlador, mas não controlador de entrada de pessoas, né? Nós encontramos, aliás, o colega Charles Kempf, ex-presidente da Federação Espírita Francesa, que nós não conhecemos pessoalmente, mas somos muito amigos, porque desenvolvemos, através dessa pesquisa, esse laço estreito, não é? E toda vez que eu não conseguia encontrar uma informação online, eu pedia, se fosse possível, para ele ir aos arquivos municipais de Paris, os arquivos nacionais da França, para pegar um ou outro documento, e ele não mora perto de Paris, ele tem que pegar um trem lá, e demora umas 3 horas, ia para Paris, pegava lá, voltava. Realmente, um trabalhador que se esforçou bastante para nos ajudar. E nós encontramos o contrato feito entre Rivaio e o diretor de teatro, o senhor Taini, se não me engano, e com todas as funções, né, entre várias informações que constavam no estatuto, né, a descrição de trabalho do controlador. Então, era uma espécie de tesoureiro, né, e contador. Obrigado.
Quanto tempo falta, Cosme? Porque não foi só... Eu gosto mais de pergunta, então vou terminar, não vou deixar você falar. Né? Próxima, por favor. Essa moça bonita é uma atriz famosíssima. Esteve no Brasil 4 vezes, se apresentou nos Estados Unidos, mas ela se tornou famosa depois, inclusive, da morte de Kardec. Mas ela trabalhava em teatro. E naquela época, o senhor Hildbrunner, que foi o diretor de teatro que comprou o De La Saman Comique, ele falava que não pagava bem as atrizes e não se incomodava se elas tivessem que se virar como prostitutas. Dizem que essa famosa atriz também tinha sido cortesã à época de Rivaio. Mas ele já não trabalhava mais nesse teatro quando Hildbrunner adquiriu o teatro. Aliás, Rivaio fez algumas tentativas de adquirir o teatro, mas no final, porque o teatro acabou falindo nas mãos do Taini, que era o amigo de Rivaio, e daí ficou, porque eu acho que o Ministério do Interior é que dava a licença para funcionamento, não é? E tinha que fazer um pagamento, e tem lá toda uma discussão, e Rivaio não conseguiu, e esse outro camarada é que adquiriu e permitiu, então, que as atrizes se prostituíssem na frente do teatro. E algumas biografias, né, acusam Rivaio de ter sido conivente com essa situação. Mas é uma questão de tempo. Ele já não fazia parte das atividades teatrais nessa época. Mas nós encontramos biografias, inclusive de alguns irmãos católicos, como o Charles Kempf costuma defini-los, né, que tem uma biografia de Kardec para denegri-lo. Né? Então, na internet, eles escrevem em francês, mas tem uma tradução muito mal feita, provavelmente via Google, né, para várias línguas, sempre procurando denegrir Allan Kardec. Então, nós temos que ter muito cuidado e nos basear apenas em fatos. Próxima, por favor. Agora nós vamos passar para a segunda fase, que é o período dos fenômenos, que eu chamei aqui dos fenômenos físicos, à doutrina espírita. Né? Nós contamos, então, no livro lá sobre qual o envolvimento de Kardec, quando, primeiramente, as mesas girantes. Claro que em 1853 é que o fenômeno explodiu na França, né? Mas antes já teve alguns fenômenos, inclusive no consulado dos Estados Unidos da França, né? Victorien Sardou conta lá como foi isso e nós detalhamos. Então, desses fenômenos físicos que Kardec não deu muita importância, né? Até a doutrina espírita, nós tivemos todos esses médiuns que, para nós, não vamos explicar o processo, como chegamos a esses médiuns, mas são os principais médiuns utilizados por Kardec durante o período da codificação. Nós identificamos quais foram as mensagens que eles nos trouxeram e resolvemos, depois de identificá-los, nas obras fundamentais e na Revista Espírita, buscar a sua identidade, a fim de conhecermos um pouco mais sobre eles. Próxima, por favor. Vejam que, naquele slide, nós tínhamos médiuns, geralmente indo até 1865. Esse eu já mostro médiuns de 62, 64, mas são aqueles de 65 para frente. Porque, além da doença de Kardec em 1865, nós tivemos muitas dissidências, infelizmente. Então, o senhor D'Ambel, que foi um médium muito importante, foi um médium de Erasto. Erasto só se comunicou através de D'Ambel, pelas todas as nossas pesquisas, pelo menos durante o período da codificação. E depois que D'Ambel abandonou Kardec, fundou o jornal O Futuro, L'Avenir, as comunicações de Erasto, através de D'Ambel, estão irreconhecíveis. Irreconhecíveis.
Por isso que Kardec, mais uma evidência de que Kardec foi um elemento-chave para termos a doutrina espírita conforme nós conhecemos hoje. Se ele não tivesse usado aqueles critérios, o seu bom senso, nós teríamos uma doutrina como às vezes encontramos, né, em alguns setores do próprio movimento espírita brasileiro, recheada de misticismo, recheada de outros elementos, né, que não tem nada a ver com a codificação, né. Eu digo assim, nós todos podemos ser ecléticos, e devemos ser, estudar, ler de tudo, mas não podemos ser sincréticos, como muitos espíritas pretendem ser, trazendo elementos estranhos à doutrina para dentro da casa espírita, forçando a barra. Não dá, né? Então, nessa segunda fase, também temos aqui alguns capítulos. Vamos falar brevemente da identidade das irmãs Baudin. Próximo slide, por favor. Tá, já adiantei um pouco do senhor Dambel, falarei brevemente da senhora Costel. Esses são os demais capítulos. Próximo. Tem mais capítulos ainda. Essa é a fase mais longa, também Espíritos de O Céu e o Inferno, né? La Pommeraye, Emma Livre. São histórias que me tocaram, pelo menos pessoalmente, quando eu conheci, né? Eu conhecia do Céu e Inferno, mas na hora que você conhece, né? Emma Livre, eu já vou até adiantar aqui, foi uma bailarina de 20 e poucos anos, né? Que morreu queimada. Como que ela morreu queimada? Ela era uma bailarina, tinha aquela tutu, né? Aquela, não sei como chama, tutu de bailarina, né? Aquela saia de bailarina, e ela encostou perto de um encanamento de gás, de aquecimento. E aquilo provocou um incêndio. E ela, muito envergonhada, muito tímida, né, vendo todo o seu traje queimando, e ela pegava os trajes pegando fogo e tentava se cobrir com eles, piorando, então, as suas queimaduras. A bailarina chefe, sênior, né, tentou socorrê-la, e usou graxa, na época se achava, ou seja, piorou a situação da Emma Livre, que é um espírito feliz em O Céu e o Inferno, né? Mas ela não desencarnou naquela época, né? Ela desencarnou depois de um certo tempo que os médicos recomendaram que ela saísse do ar poluído de Paris, de 1800 e pouco, né, para o interior. E, nesse transporte, as feridas se abriram, infeccionou, né, de maneira generalizada, e ela desencarnou. Essa é a Emma Livre que nós encontramos nos espíritos felizes. La Pommeraye, o espírito endurecido, médico homeopata, que assassinou a sua sogra, embora ele não tenha sido condenado por isso, né? Ele foi guilhotinado por ter assassinado a amante, envenenada, né? Se der tempo, eu conto a história aqui, senão vai ter que ver no site ou no livro. Mas é uma história que também me toca muito. Próxima, por favor. Essa figura aqui, às vezes as pessoas perguntam, mas o que tem essa figura que, inclusive, é o que nós usamos lá no nosso site? Kardec seguia, se você pegar à esquerda, aqui, essa é a Rua Lamartine, onde residiam as irmãs Baudin e Alexandre Camus. Alexandre Camus, desculpe, meu francês é nulo, tá? Não falo francês, não escrevo francês, mas me viro, né? Me viro utilizando as ferramentas e me viro com vários amigos que, quando a informação requer uma qualidade melhor, né, eu peço para revisarem. Mas, enfim, Kardec descia a Rua des Mártires, não era um morro, né, mas ele tinha que descer mesmo um pouquinho, né, ele contornava essa esquina. Se eu der um zoom, dá para ver, né, essas lojinhas. Tem uma loja de sapato aqui, dá para ver um sapato de salto alto, não sei se é loja de sapato ou de conceito de sapato. Então, ele dobrava aqui, passava, ia em direção aqui, ou à casa do senhor Alexandre Camus, que foi, acho que foi secretário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, também dissidente, infelizmente, né? E das irmãs Baudin, que se dispersaram depois da primeira edição do Livro dos Espíritos,
mas não para a ilha de Reunião, no Oceano Índico. Elas nunca saíram, né? A dispersão foi por arredores de Paris, para Courbevoie, para Neuilly e cidades próximas. Próximo, por favor. Aqui ilustra um pouco desse processo de investigação. À esquerda nós temos as informações de Kardec. O que Kardec falou das irmãs Baudin? Basicamente, né, que moraram na rua Rochechouart, na rua Lamartine, e casaram por fins de 1857, quando então a família se dispersou. É isso que nós tínhamos. Canuto Abreu, né, ele, nas suas lendas e tradições, trouxe as informações da coluna no meio. Mas muitas delas estavam equivocadas, porque as fontes primárias mostram, por exemplo, que em 1857 elas eram balzaquianas, né? Tinham de 28, uma tinha 28 e outra 30 anos. Não tinha 16 e 18 anos. Uma se chamava Caroline, Catherine Caroline, mas nunca existiu uma Julie Baudin. Kardec nunca mencionou Julie Baudin, apenas Canuto. E a irmã de Catherine Caroline era Pelagie Baudin. Então, todas essas informações, com base em fontes primárias, né? Se você comparar as fontes primárias com as informações de Kardec, elas estão de acordo. Então, as informações de Canuto foram realmente alguns equívocos que acabaram permeando o movimento espírita. Por quê? Porque não tinha informação, a historiografia era pobre demais. E agora nós estamos buscando eliminar essas lacunas. Próxima, por favor. Aqui também nós não colocamos no site, estamos trazendo em primeira mão, e no livro, a certidão, ou o registro de casamento de Catherine Caroline e de Pelagie no mesmo dia. Casaram no mesmo dia, em agosto, se não me engano, de 1857. E depois se dispersaram. Um dos filhos, se não me engano, de Pelagie Baudin, desencarnou em 1850 e pouco. Alguns médiuns nós tentamos encontrar algum parente próximo, né? Encontramos da senhora Costel, mas a pessoa não tinha mais nenhuma informação sobre ela. Encontramos do senhor Morin, né, que também foi um médium importante, grande amigo de Bertrand. Bertrand é aquele médium eu brinco, né, das comunicações de carreirinha, porque foi um espírito atrás do outro, uma ou outra frase, né, que está na Revista Espírita de 67, não me lembro, e que foi o pintor, ou foi o litógrafo, né, daquela imagem bem conhecida de Allan Kardec. E os dois, tanto Bertrand era muito amigo de Morin. Como nós sabemos desses detalhes, que um era amigo do outro, né? Se eu pegar o registro de óbito do senhor Morin, uma das testemunhas era o senhor Bertrand. Se nós cruzarmos endereços, né, que são esses pequenos indícios que nos levam à identidade. Então, também ilustrando como é o nosso trabalho de pesquisa. Próxima, por favor. Sobre Dandel, nós temos várias informações. Vamos destacar apenas aqui que ele foi cunhado de Jorge. Quem é Jorge? Às vezes, em algumas traduções da Revista Espírita e mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, está como Jorge. Mas Jorge não é nome, é sobrenome. Na verdade, é Georges. É Louis-Henri Georges, o espírito conhecido como Jorge. Ele era cunhado de Dandel. Se não me engano, Marie-Léonie era a irmã de Jorge e a esposa de Dandel. E essa informação Kardec nos traz. Não a identidade, né, mas esse grau de parentesco. Bem como Jorge era o espírito familiar da senhora Costel. Então, a maior parte das informações trazidas por esse espírito foram através ou da senhora Costel ou do senhor Costel. Ele foi professor de desenho da senhora Costel. E foi dissidente de Kardec, como nós já adiantamos, e na última linha, infelizmente, trazemos a informação do seu suicídio. Embora ele falasse bastante de espiritismo, inclusive
contra o suicídio, ele se suicidou. Estava provavelmente, depois dessa dissidência, depois de ter fundado o jornal L'Avenir, de se perdido completamente, se endividou, e não sabemos exatamente a razão, mas ele se trancou num quarto e, com a gravata, ele, amarrado no trinco da janela, ele suicidou, infelizmente. Dumbell, médium de Erasto. Próxima, por favor. Sobre a senhora Costel, esse daqui é um manuscrito sobre um estudo sobre a unidade, né? Também não vamos entrar 10 minutos em detalhes sobre ele, mas faz parte do acervo do Museu ACOL, Allan Kardec Online, cujo curador é o nosso amigo Adair. Próxima, por favor. A senhora Costel, na verdade, se chamava Lescaut. Aliás, Lescaut era o sobrenome do marido. Ela era Ea Guillaume Lethier, filha ou neta de um grande pintor da época. Próxima, por favor. Então, nós temos aqui à direita o seu avô, que é esse pintor famoso que nós mencionamos, Guillaume Lethier. À esquerda, o pai, um busto do pai, com 21 anos. Acima, uma irmã por parte de pai. A família da senhora Costel era complicadíssima. Nós temos vários, a avó casou com um, depois casou com o outro, o pai, os avós, era muito complicada. Ela viveu mais próxima do avô materno, se não me engano, que era o senhor Jouti, que ela nos engana, porque ela diz no livro dos médios que era o pai dela, e nós descobrimos que era o avô. Então, ela procurou, de todas as formas, não dar muitos indícios, mas nós temos evidências suficientes para garantir a sua identidade. Infelizmente, nós não conseguimos nenhuma imagem dela, mas trouxemos da irmã, talvez seja parecida com ela. Próxima, por favor. Elencamos aqui algumas hipóteses por porquê da senhora Costel ter abandonado Kardec. Nós não chegamos a uma conclusão ainda, requer mais estudos, mais pesquisas, achamos interessante, importante seguirmos nessa pesquisa, mas temos aqui algumas hipóteses. Ela poderia ter se solidarizado com seu grande amigo, o médium e pintor Alfred Didier, o filho de Didier, que foi editor de Allan Kardec. Porque houve lá uma oposição de Didier, filho, em relação à evocação do seu pai na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É uma possibilidade. Outra, que ela não teria ficado confortável com uma falta de espaço ao contraditório na Sociedade Parisiense. Ela tinha umas ideias, aliás, bem estranhas, que estão lá desenvolvidas no L'Avenir do Sr. Dumbell, e Kardec deve ter cortado as asas dela e ela não ficou satisfeita. É uma segunda hipótese. Próximo, por favor. Ou não tenha gostado da posição de Allan Kardec e dos seus amigos por achar estes muito supersticiosos, crédulos e ortodoxos. Ela poderia achar o senhor Delany muito supersticioso. Não há tempo agora, novamente, para explicarmos o porquê dessa hipótese, mas seria uma suposição que ela tivesse um viés mais científico. Ou, ao contrário, que ela ficou irritada pela publicação de O Céu e o Inferno. Aliás, a maior parte das comunicações do Céu e Inferno, a maior parte não, ela foi a médium com maior contribuição na segunda parte do Céu e Inferno. A que trouxe mais mensagens identificadas na segunda parte foi a senhora Costel, porque talvez ela tivesse uma reverência muito grande à religião católica. Então, ficou meio incomodada. Mas são apenas hipóteses que devem ser desenvolvidas ainda. Próxima. Já falamos de La Pommeraye, aliás, não falamos, só mencionamos, de Emma Livre, e aqui do suicida da Samaritana. Não sabemos a identidade dele, mas descobrimos o que era, afinal, a Samaritana, que era esse barco, que tinha aqui algumas
imitação de palmeiras, imitações de palmeiras, né? Era facilmente reconhecido na época, e tinha várias banheiras, né? Vários chuveiros ou várias banheiras que os parisienses utilizavam. E o suicida das Samaritanas cortou, não me lembro se a veia femoral ou a carótida, não me lembro, enfim, mas temos também essa informação, porque foi publicada em jornais da época, e foi lá no Samaritana, nesse barco que afundou, não me lembro se no final do século XIX, início do século XX, numa grande enchente que aconteceu em Paris. Então, não existe mais esse barco. Mas era este o Samaritana. Essa é a segunda parte, nós também não vamos entrar em muito detalhe aqui. Apenas uma curiosidade, aqui é o tempo de existência das principais sociedades, né? Sociedade Parisiense, após Kardec, né? Então, nós estamos falando da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 69, até o fim, em 1890, 1891. Então, a Sociedade Anônima, criada por Amélie Boudet, né, para a divulgação das obras de Kardec, continuou em paralelo com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E teve um final triste, porque eu até me estender aqui, se não vai dar para falar o resto, porque eu acho interessante. Os últimos presidentes da Sociedade Espírita, pelo menos os 3 últimos presidentes, se deixaram levar por o que nós poderíamos chamar de espiritismo ateu. Eles não achavam que Deus, né, não dá para... Não eram ateus, talvez fossem agnósticos, né? Não dá para provar a existência de Deus, então a gente falava que podia se prescindir da existência de Deus. Eram contra a oração, falavam que também... Se você, para uma reação química, você não precisa fazer uma oração para a reação química acontecer, porque para fazer uma sessão mediúnica você teria que fazer uma oração. Eram conhecidos como imortalistas. Então, estavam renegando alguns dos fundamentos da doutrina espírita, presidentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E esse tipo de ideia, às vezes, nós vemos permeando no movimento atual, né? Então, você querer trazer uma ideia de fora, né? Então, vai trazer lá uma ideia... Não estou dizendo que a ideia possa ser boa ou ruim, mas nós temos o corpo da doutrina espírita. Você não precisa trazer Victor Cousin, você não precisa trazer, né, Mene de Biran, não precisa trazer próprio Kant, porque existem alguns pontos antagônicos. Então, a doutrina espírita é a doutrina espírita. Nós podemos aceitar ou não determinados elementos. Somos ecléticos, podemos ler e estudar de tudo, mas não trazer para dentro, como, infelizmente, esses últimos presidentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas trouxeram. Então, eu acho que já deu meu tempo, não vai dar para desenvolver um pouco o resto aqui, né? Pode dar só mais um para eu mostrar os capítulos que compõem, né, esse livro. Nós temos Processo dos Espíritas, que foi, infelizmente, muito polarizado, muito influenciado pela Igreja Católica. Nós trazemos aqui a questão da teosofia também, mostrando que a Revista Espírita, Ille-Marie, que é acusado de ter sido um dos algozes da doutrina espírita, por ter permitido, né, que essas coisas estranhas permeassem a Revista Espírita, nós vemos claramente ele dizendo que, depois de abrir um certo espaço, nós não podemos negar que houve esse desvio, mas renegando completamente a teosofia, falando que não tem nada a ver, e que eles chegaram à conclusão de que não deveria fazer parte da doutrina espírita. Está lá na Revista Espírita, mas numa Revista Espírita que só está disponível em francês, que é as que nós temos de 1870 para frente. Então, nós encerramos por aqui e agradecemos a paciência de todos. Muito obrigado. Perguntas. Carlos, você se incomoda se o pessoal fizer perguntas e lá também para você? Não, para você claro que não, é o que eu mais gosto. Perguntaram ali se
Amélie e Kardec tiveram filhos? Não, não tiveram filhos. Adotaram também não é o termo correto, porque, segundo a legislação da época, a adoção formal só podia ser feita por pessoas com mais de 50 anos, que não era o caso quando nós descobrimos a existência de Louise, e de pessoas com mais de 21 anos. Pessoas com mais de 21 anos é que podiam ser adotadas por pessoas de mais de 50 anos. É o que diz a legislação da época, né? Temos os links à disposição. Mas nós temos na correspondência de Kardec com Amélie a presença da pequena Louise. Então, não há dúvida de que Louise conviveu, né, uma criança que desencarnou aos 12 ou 13 anos, que conviveu com Amélie e Rivaio. Não sabemos se era filha deles. Eu digo isso porque existe uma carta em que Kardec, se não me engano, diz, quando ele está voltando, aliás, não me lembro se do funeral ou havia visitado a tia, ele visitou aquela tia, né, quando eu contei do problema, talvez não fosse filho do seu pai, e ele estava voltando de Lyon, desse evento com a tia, ou de conhecê-la, ou do seu funeral, e ele diz que uma criança, né, estava fazendo algazarra na carruagem que ele estava voltando. Aliás, Kardec usou bastante a malha ferroviária, mas Rivaio usou muito a carruagem, né? Porque a malha ferroviária se desenvolveu mais a partir da codificação. Obrigado, fazendo propaganda do livro. Mas, então, ele contou que já vislumbrava, né, a felicidade da paternidade. Então, por que ele diria isso? Talvez Amélie pudesse estar grávida, por que não? Qual o problema de Amélie estar grávida? Mas nós nem encontramos registro de nascimento dessa Louise, então nós não podemos dizer que Amélie estava grávida e Louise era filha do casal, ou se Amélie perdeu a criança e adotaram esta criança informalmente, se era filha, por exemplo, de François do Ramel, o irmão problemático da mãe de Kardec, o tio de Kardec, né, que levou Kardec lá para a Alemanha, Rivaio, desculpe, para a Alemanha, para os cassinos, né, Rivaio foi ao cassino, talvez, para ajudar o tio, já que ele conhecia bastante estatística, era professor de matemática, né, e que foi aquele período turbulento que nós mencionamos. E ele teve se envolvido com uma mulher chamada Héloïse. É uma hipótese, mas nós não encontramos absolutamente nenhuma informação, então não podemos dizer nada além de que realmente ele conviveu com uma criança chamada Louise. Já tem informação, homem? Vai ter livro? Vai ter um livro, né, como nós adiantamos aqui, vai ser publicado apenas em dezembro, mas a pré-venda já está acontecendo no site do CCDPE-ECM, né, que é o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa Espírita Eduardo Carvalho de Monteiro. Então, no site deles, semana que vem, talvez já na Amazon, também vai estar disponível, mas apenas para compra, né? Para financiar a editora a publicar o livro, que deve ser enviado àqueles que comprarem de forma antecipada em dezembro. Professor Sétio. Não, professor não. É o que está aqui. Meu pai era professor, mas eu não sou. A ideia precipitada de que o livro A Gênese fora adulterado teria sido a mola propulsora para se buscar Kardec em fontes primárias? No meu caso específico, não, né? Porque eu comecei a trabalhar com historiografia em 2018, em agosto de 2018. E o meu primeiro objetivo foi a identificação dos médiuns, né? Quem que ajudou Kardec? São personagens importantes. Por que a gente, só porque Kardec falou que o mais importante é o conteúdo? Novamente, sim, é o conteúdo, é a uniformidade da informação. Isso para quem já encontra a doutrina pronta e está satisfeito com isso, né? Mas
esses pioneiros. A época, claro, não vamos ficar valorizando na época, talvez por causa disso muitos abandonaram Kardec, queriam ser enaltecidos, Kardec, não, nada disso, né? O importante é o conteúdo, está certo. Mas agora, olhando o passado, nós temos que reverenciar essas pessoas que se dedicaram, né? Mesmo tendo abandonado Kardec depois, mas elas ajudaram. Então a senhora Costel abandonou, depois foi viver lá em Fondettes, onde desencarnou, aliás, junto com o Didier, mas o céu e o inferno, né, como nós dissemos, se não me engano, Lapomeré e Ema Livre são, eu não lembro, tenho certeza, porque a Hermance Dufour também contribuiu bastante no céu e o inferno. Foram importantes. A Gênesis surgiu depois de ser requentada essa polêmica. Essa polêmica já começou com Henri Sauce, que, aliás, em 1920 e pouco, 24, 25, não me lembro, 25, estão me falando lá na frente, né? Aliás, a Luciana Farias e o Adair Ribeiro foram os meus dois grandes companheiros de pesquisas, né, em todas as pesquisas, mas principalmente no caso da Gênese. E ele fala, numa revista, se não me engano, a Revista Científica e Moral do Espiritismo, olhando para lá para ver se é isso mesmo, né, de Gabriel Delany, ele coloca, analisando um determinado aspecto, só encontramos na 5ª edição de A Gênese, que ele utilizou, então, a 5ª edição, que é o último livro de Kardec, e, portanto, deve traduzir mais fielmente o pensamento de Kardec. Quem falou isso? Henri Sauce. Onde? Nessa revista. Está documentado? Está. É só seguir o link lá, você vai ver Henri Sauce falando isso. Então, ele, assim como Bert Fropo, né, nós ainda estamos traçando o perfil psicológico desses personagens, né? Mas, para nós, né, antecipadamente, nós podemos adiantar que eram pessoas assim bastante, como diríamos, né, precipitadas, talvez, né? E trouxeram informações com o objetivo nobre de defender a doutrina espírita, mas que talvez tenham se precipitado um pouco. E Henri Sauce vem, então, já no início do século XX, se redimir, dizendo que aquilo que ele falou, ele não falou isso, né? Que ele falou tudo aquilo no Lei Espiritismo, né? Uma infâmia e tal, mas ele falou exatamente isso. A última obra de Kardec, a 5ª edição, revisada, corrigida e aumentada, deve traduzir mais fielmente o pensamento de Kardec, por ser a última. Então, nós, depois dessa polêmica ter surgido, né, nós resolvemos fazer algumas pesquisas e tivemos a sorte de encontrar numa biblioteca na Suíça, em Neuchâtel, que é uma biblioteca pequena, numa universidade, mas cujo catálogo estava num site que é como podemos dizer, um Google de todos os catálogos das bibliotecas que têm catálogos digitais. Então, você põe um livro lá e ela vai te mostrar todos os locais onde tem aquele livro. Não é tão fácil, eu não coloquei lá 5ª edição de A Gênese e já me apareceu, né? Não é assim, você tem que ter saber lá uns truques lá para encontrar, mas nós encontramos. Pedimos a cópia, pelo menos, da página inicial, de algumas páginas-chave, para sabermos se era realmente a 5ª edição. Contamos com a colaboração do Adair, de um amigo dele lá da Alemanha, para negociarmos lá com o bibliotecário, que foi muito gentil, passando aquelas informações preliminares, e pronto, encontramos a edição de 1869, né? Mas, rapaz, o que teve de... infelizmente, né, a polarização, como vemos na polarização política, às vezes a racionalidade deixa de fazer parte do cotidiano das pessoas. O que teve, como o próprio Cosme passou, né, depois da live ou do vídeo dele gravado, mostrando, né, evidenciando, através da lógica que só podia ser de Kardec, a mesma situação aconteceu sob a perspectiva histórica. Mesmo com inúmeros documentos, né, nós temos mais de 20 evidências que nós fomos coletando, inclusive uma ata
que é a ata de 1873 da Sociedade Anônima, em que menciona-se um inventário realizado naquela época, onde nós vemos claramente a Gênese, quinta edição, de 1869, e o Céu e Inferno, quarta edição, de fevereiro de 69. Quarta edição de fevereiro de 69. E assim mesmo, né, foi criado todo aí um circo para defender cada um as suas ideias, né? Mas esta ata, ou melhor, esse inventário foi feito pelos membros do Conselho Fiscal. Então, a Sociedade Anônima tinha um Conselho Fiscal. Quem era uma das representantes do Conselho Fiscal? Amélie Boudet. Daí ainda pergunta, mas esse inventário que está lá no Museu Allan Kardec Online não é um documento que nós encontramos nos arquivos oficiais da França? Daí, o colega Charles Kemp, falei para ele, eu acho que tem a ata da Assembleia Geral Ordinária de 1873. Vamos ver lá? Foi lá, encontrou a ata, falando do inventário, o inventário sendo elogiado, Amélie Boudet sendo elogiada pela qualidade do inventário, e a ata assinada por quem? Por Lemarie e por Amélie Boudet, a viúva Kardec. Então, nós temos, num documento oficial, nos arquivos nacionais, ou melhor, nos arquivos municipais de Paris, a assinatura de Amélie Boudet certificando, né, que houve um inventário, que o inventário menciona o Céu e o Inferno, quarta edição de fevereiro de 69, e a Gênese, quinta e sexta edições de 69. Porque a declaração de impressão era de algo, por exemplo, devia ter sido de 2.000 unidades. 1.000 exemplares para a quinta e 1.000 exemplares para a sexta. Já estava tudo impresso em 69. O que se fazia era depois a encadernação, a costura, né? Colocava a capa e daí saía a edição, que é diferente do que a gente entende de edição hoje, que tem uma revisão, né? Então, a quinta e a sexta edição são iguais, e as duas de 69, e nós encontramos pelo menos uma, a quinta de 69. Então não foi adulterada. Todos conhecem essa história, né? Está sepultada a polêmica. Do ponto de vista lógico, né? Cosme, você estudou teoria das provas e coisas assim na tua formação acadêmica. Cosme fez aquela entrevista do ponto de vista, né, da teoria das provas e cravou. O Silvio fez um trabalho do ponto da perspectiva epistemológica e cravou. O povo não ficou convencido. Daí o Sete veio e cravou. E ainda tem gente que não está convencida dessa questão. Nós crescemos, aqueles que participaram das aulas de educação moral espírita na infância, né, com, por exemplo, a visão de que Kardec tinha médiums adolescentes, 11, 13 anos, e tem gente que ainda fala disso nos dias atuais. Isso procede, Carlos? Então, a pessoa mais jovem que nós conseguimos identificar, que tenha trabalhado com Kardec, que aparece na Revista Espírita, era o Alfred Didier. Kardec nunca trabalhou com menores de 18 anos, apesar que a maioridade na época era 21, se não me engano, mas ele nunca trabalhou com menores de 18 anos. Mesmo o Alfred Didier, quando aparece na Revista Espírita, já é maior de 18 anos. No entanto, na própria Revista Espírita tem um evento lá que é mencionado, acho que é a irmã, senhorita Claire, não me lembro exatamente que é de Didier, e fala que o irmão, que provavelmente era Alfred Didier, e naquela época tinha menos de 18 anos, né, mencionou lá uma visão, uma comunicação dele. Então, Kardec esteve presente quando Alfred Didier tinha menos de 18 anos, mas esse evento não aparece na Revista Espírita. Também tem a senhorita Lateutin, ou Lateutin, que era filha de um alfaiate também, como Lemarie. Ninguém conhece, né, porque não está na Revista Espírita, está em outras fontes, né,
que também era jovem, mas também nunca foi mencionada na Revista Espírita. Então, de fontes primárias, realmente não existe nenhuma criança, nenhuma adolescente. E as irmãs Bodin, como nós já provamos já há muitos anos, mas infelizmente essa informação ainda não permeou o movimento espírita, continuam acreditando que eram crianças ou jovenzinhas, mas não, as senhoritas Bodin tinham 28 e 30 anos em 1857. Então, o seu trabalho, naturalmente, vai de encontro a várias publicações, né? Biografias, livros de história. Você está aí revisando, reescrevendo praticamente a história do entorno de Kardec. Você encontra ou encontrou resistências nesse trabalho ou está sendo recebido de braços abertos? Com exceção da polêmica da adulteração, né, obviamente eu não tive nenhuma dificuldade. Né? No caso dessa falsa alegação, sim, realmente o bombardeio não foi no início, né? Porque a partir de um certo momento você desliga e fala, você quer acreditar, acredite. Por que eu vou tentar convencer? O problema grave que eu vejo é que as livrarias espíritas, a maior parte delas, ela não faz muita distinção. Então, se o povo vê lá, primeira edição original, né, isso aconteceu no Centro Espírita, minha esposa que me contou de um frequentador que falou, eu comprei a Gênesis. Ela perguntou, a quarta ou a quinta? Não sei, eu vi lá que era a original, né? Eu comprei essa. E as livrarias estão oferecendo, porque o povo quer a original. Por quê? Né? E o que acontece com isso? Alguns ensinamentos de Kardec, né, transmissão do pensamento, a fotografia do pensamento, né, e outros, não. Então a pessoa vai conhecer a doutrina incompleta. Assim como conhece a doutrina incompleta quando estuda só 3 livros fundamentais. Esquece o Céu e o Inferno, esquece a Gênesis, para lá. Para quando não começa e para no Evangelho, né? Mas se você pega o Livro do Espírito, o Livro dos Médiuns, e depois os opúsculos, o que é o Espiritismo, e a Revista Espírita, né? Então você tem uma enormidade de informações. E você consegue, alguns temas, aliás, estudar, né, por temas é mais interessante quando você conhece essa evolução. Como a ideia de Kardec saiu no Livro dos Espíritos de uma forma e na Gênesis mudou. Mudou. Mas se estudou daquele jeito, fez um recorte temporal da doutrina espírita, não conhece a doutrina espírita em plenitude. E agora nós estamos oferecendo uma outra dimensão, né, que é a perspectiva histórica. Então, todos nós, né, eu inclusive, né, nos encontramos assim muito no início, se quisermos conhecer a doutrina espírita em todos os seus aspectos. Mas não enfrentei resistência, exceto com relação à questão da adulteração, da não adulteração, na verdade. Pergunta aqui de quem atua com a arte espírita, particularmente o teatro, de Curitiba. Primeira pergunta, foram encontradas novas informações sobre a contribuição de Kardec para a arte espírita? É a primeira. A segunda. E sobre a relação de Kardec com o teatrólogo, dramaturgo francês Victorien Sardou, considerado o primeiro profissional espírita das artes teatrais? Não, nós não encontramos mais informações, a não ser aquilo que nós já encontramos na bibliografia tradicional do seu envolvimento com artes. Mas claro que ele era um apreciador, nas cartas, né, ele vai ver os quadros de Rafael, que estão lá em Antuérpia? Agora eu não me lembro. Enfim, tem uma igreja, né, se não me engano, na Bélgica, onde nós temos os quadros ou um quadro muito famoso de Rafael. E ele, quando estava em uma jornada espírita, né, ele deu um pulinho lá para admirar este quadro, né. Na parte teatral, nós contamos no livro aqui a perspectiva do Sardou, né? E tem um comentário, inclusive, no jornal, irônico, né,
que da maneira como Sardou está contando do seu envolvimento com a doutrina espírita, porque ele diz, né, quando o lançamento da sua peça O Espiritismo, não lembro aqui como que foi traduzida no Brasil, que ele, na verdade, que ajudou Kardec lá a entender qual seria a linha mestra da doutrina espírita, colocando-se como também um dos pais da doutrina espírita. E o jornal, não lembro se é o Le Figaro, brinca. Então, agora, em vez de Kardec, nós devemos chamar de senhor Cardu, né? Mistura de Kardec com Sardou. E nós contamos essa história no livro. Então, realmente, Kardec conheceu Sardou, conviveu com ele por algum tempo e só, né? Tem também aquela questão esqueci também o nome da peça teatral, que atribuem a um certo H. Rivail, com Napoleão, bem, enfim. Também não... Uma Paixão de Salão, exatamente, né? Uma curiosa peça, né? Foi traduzida para o português, se não me engano, pelo próprio Eduardo Carvalho Monteiro. Mas nós não temos nenhuma evidência que esse H. Rivail seja o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não encontramos essa evidência. E podemos dizer claramente, seguramente, que podem existir dúvidas do tipo, porque existem muitos homônimos. Existia um H. Rivail, que era sobrinho, se não me engano, de Ampère. O mesmo Ampère, lá da lei de Ampère, lá quem fez eletricidade ou eletrônica como eu, conhece um pouco, né? Então, ele se chamava Rivail. E outras pessoas, por exemplo, Celina Jafé, que nunca foi Ruth, né? Chamava Céline Becquet. Eu segui lá por umas 3 semanas o rastro de uma Céline Becquet que desencarnou no mesmo ano, se não me engano, no mesmo arrondissement da nossa Céline Jafé, e que não era ela. Então, nós temos que ter certeza. Esse é o processo que eu chamo lá de forense, né, para ligar os pontos e garantir a robustez da informação. Eu não posso me deslumbrar. Nossa, achei aqui H. Rivail, né? E é o H. Rivail. Então, uma paixão de salão, nós não temos convicção de que seja a autoria de Rivail. Agora, um ponto importante e que eu gostaria de encontrar, não encontrei, é com relação às peças, os quadros espoliados pelos nazistas. Aliás, eles roubaram 1 ou 2 manuscritos apenas, uma coleção da Revista Espírita. Então, aquela história dos manuscritos que os nazistas levaram, não. Está no acervo Acol, está no acervo Hubert Forestier, lá em Tours, na França, com Charles Kempf, ou está lá nas mãos da FEAL. A maior parte desses documentos estão lá. É claro que tem várias cartas de Kardec, a original de Kardec, espalhadas pelo mundo. Vai se encontrar em sites de leilão. Porque o que está na FEAL é o rascunho da carta. Kardec rascunhava a carta com essa letra maravilhosa que todos podem ver, né? E passava para o secretário. O secretário passava a limpo e mandava bonitinha. Kardec só assinava. Então, essas cartas passadas a limpo, né, estão espalhadas por aí. Mas os originais estão só nesses acervos. Então, o que foi levado? Obras de arte, quadros de Monvoisin, o famoso Monvoisin, que esteve aqui no Brasil pintando Dom Pedro II, passou muito tempo no Chile também com várias pinturas. Tem uma pintura de Kardec que está descrita, eu não lembro se eu descrevi no livro, está descrita no site, mas está descrita em 2 ou 3 outros documentos, que é uma pintura alegórica, com Rivail, com... Enfim, não vou ousar descrever aqui, mas é muito bonita essa descrição, né? Como se tivesse o passado sendo destruído atrás, né? Com templos antigos sendo destruídos, uma imagem de uma luz significando a doutrina espírita, algo assim. E essa foi levada junto com o quadro de Amélie Boudet, do Dr. Demeur, e de Joana d'Arc, e foi espoliada. Nós encontramos, né, o inventário de todas as obras espoliadas, e a descrição é exatamente aquela que nós encontramos, inclusive tem num congresso espírita de 1900 e pouco, foram expostos esses quadros, ainda não tinham sido espoliados, né, e a descrição
é exatamente aquela que está na ata ou no estatuto de formação da Sociedade Anônima, que a Amélie Boudet entrou com 20 mil francos, e o Monvoisin, que também foi um dos fundadores, com 5 mil francos, mas, na verdade, eram os quadros que representavam esse valor. E a descrição que está lá no Estatuto é a mesma que está lá no Congresso e é a mesma que está nesse inventário que foi feito, acho, não lembro por quem, na França, dos quadros espoliados pelos nazistas. Eu pedi ajuda a uma instituição inglesa para a gente tentar investigar o quadro, né? Mas aí parou de ser o CSI e tem que ser o FBI agora, porque, não sei se vocês já viram, alguns quadros foram recuperados pelo FBI. E o grande nó da questão é que nós precisamos saber quem que realmente pode reclamar, porque os quadros estavam no nome da Sociedade de Estudos Espíritas, que foi uma sociedade criada depois por Paul Lemarie e outros, que depois mudou de nome, foi para a Mansão dos Espíritas, e com Robert Forestier depois, e a gente tem que saber quem foi o legatário vivo hoje, porque esse é que tem que fazer, acionar essa instituição para, junto ao governo francês, liberar. A moça lá na Inglaterra foi muito acessível, né? Mas precisava desse elemento. Então, nós estamos atrás, agora, de buscar essa pessoa. É isso que eu tenho sobre arte. Obrigado pela paciência.